Boa noite, eu sou a Maria Luísa e nós vamos trabalhar língua portuguesa. Nossa, Vamos lá? boa noite. Boa noite, vamos lá então. Ai, Começar, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Vamos lá. Qual é o intuito da nossa disciplina aqui? É perceber e entender qual o funcionamento da nossa linguagem. Então, a nossa língua portuguesa aqui não vai ser somente aquela língua portuguesa que a gente aprende a vida inteira na escola, desde a primeira série até o ensino médio, na faculdade, nos cursos. Geralmente a gente tem a disciplina de língua portuguesa. Por quê? Porque além de ser o nosso idioma nativo, é através da linguagem que a gente se comunica. Para a gente ter uma linguagem ok, uma linguagem completa, uma linguagem que por si só ela passa a informação que ela precisa passar, uma linguagem clara e objetiva, a gente precisa entender as nuances da nossa língua para que a gente tenha esse discurso completinho. Então, qual que é o meu papel aqui? Meu papel aqui é trabalhar com vocês a língua portuguesa de uma maneira muito mais prática. A língua portuguesa do dia a dia, que trabalha as diversas situações que a gente tem no nosso cotidiano, que dependem da linguagem. Hoje em dia, a gente tem essa visão da linguagem, principalmente da língua portuguesa, de uma maneira muito mais abrangente. Antigamente, a língua portuguesa só era ensinada e só era aprendida por quem tinha dinheiro. Era só uma questão da elite, porque entendia-se que a linguagem não era acessível para todo mundo. Então, a gente tinha diversas nuances na nossa linguagem que hoje a gente ainda tem, mas que hoje é muito mais fácil da gente contornar. Então, meu papel aqui é trabalhar com vocês essas nuances que a gente tem na nossa linguagem e ensinar vocês, trabalhar com vocês a linguagem de uma maneira muito mais prática, porque nós temos situações diferentes para trabalhar a nossa linguagem. E a língua portuguesa é a única disciplina que está em todas as outras disciplinas. Então, todas as outras disciplinas, tanto de currículo acadêmico, quanto de situação comunicacional mesmo, de qualquer ambiente onde a gente está inserido, o que é o carro-chefe de tudo aquilo que a gente passa para as pessoas? A nossa linguagem, o nosso conhecimento, a forma como a gente se expressa. É muito comum a gente ver hoje em dia pessoas que se vestem muito bem, que estão bem maquiadas, usam roupas de luxo, mas que na hora que a pessoa abre a boca para falar, a gente não entende ou às vezes tem um discurso vazio. Por quê? Porque não entendem a importância da linguagem. Então, para a gente começar, deixa eu subir um slide aqui só. Hoje a gente está entendendo por que que a gente está voltando a estudar a língua portuguesa. Gente, é uma disciplina que a gente vai estudando ao longo da nossa vida, aquela disciplina que a gente às vezes até tem um rancinho, né? A gente não gosta, porque na época da escola a gente carregava aquelas gramáticas gigantescas de segunda a sexta para a escola, e na minha época, pelo menos, alguns professores que não tinham atividade de ensinar, de conversar com o aluno, de dar outras alternativas para que os alunos decorassem o conteúdo, faziam com que a gente copiasse o livro no caderno literalmente, copiar capítulos e capítulos do livro no caderno, para que a gente aprendesse um pouquinho sobre a disciplina. Não é o viés que eu pratico em sala de aula, o viés que eu pratico da língua portuguesa é o viés da adaptação. Então, eu sou basicamente a mamãe passarinho aqui para vocês. Eu mastigo, eu destrincho todo o conteúdo e passo para vocês da maneira mais prática possível. Eu não preciso que vocês decorem uma lista de verbos é, irregulares, no caso, como exemplo. Eu quero que vocês entendam as nuances da linguagem, como que a gente trabalha a linguagem, como que a gente pode adaptar a nossa linguagem no nosso dia a dia, fazer com que essa linguagem seja uma linguagem eficiente. E é tudo isso que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. Nós teremos 11 ou 12 aulas, se eu não me engano, e durante cada aula eu vou trabalhar com vocês algumas unidades que tem na apostila
E eu vou trazer para vocês de uma maneira mais prática, para a gente dar uma debatida, para a gente entender alguns aspectos da nossa linguagem. Por que que a gente está estudando de novo língua portuguesa? Porque a gente precisa entender que a linguagem humaniza o homem. É a partir da linguagem que o homem se comunica e que ele se impõe ao mundo. Então, além de ser o nosso idioma nativo, é através da linguagem que a gente se comunica, que a gente se expressa. Dominar a nossa linguagem, dominar, ter conhecimento sobre a nossa linguagem, sobre a língua portuguesa, é fundamental a partir do momento que a gente entende que na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente precisa ter um bom entendimento e um bom aproveitamento da linguagem, tanto no nosso ambiente rotineiro como no nosso ambiente acadêmico e principalmente profissional. Então, a gente vai entender aqui nas nossas aulas que ter esse domínio da língua portuguesa, conhecer um pouco sobre ortografia, gramática e interpretação de texto, é também um diferencial como pessoa, como indivíduo na sociedade. Então, quando a gente fala sobre língua portuguesa, eliminando aquele aspecto da gramática, de decorar lista de verbos enormes, tempos verbais enormes, a gente precisa entender que dominar a linguagem, dominar a língua portuguesa, vai muito além disso, de ter aquela gramática pesada embaixo do braço que a gente lia, decorava, morria de raiva do professor. A gente precisa entender que dominar a língua portuguesa abrange muitos outros campos. Ajuda com que a gente aprenda a se expressar melhor, que a gente fale melhor, estimula o nosso gosto pela leitura, não só a leitura de livros ao pé da letra, mas a leitura de tudo. Tudo na nossa vida é uma leitura. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia é uma leitura. Mesmo que seja uma leitura somente visual, mas a gente entende o mundo a partir da nossa visão de mundo. Então, quando a gente tem um domínio da leitura, a gente estimula o nosso gosto pela leitura, a gente aumenta o nosso repertório linguístico. O que é esse repertório linguístico? Tudo que a gente já ouviu, já falou. Por quê? Tudo que a gente fala, qualquer coisa que a gente fale, nada é novo, nada inovador, nada a gente que criou. Somos meros seres de repetição. Crianças aprendem repetindo o que a gente ensina para elas. E a mesma coisa acontece no nosso dia a dia. Então, nada do que a gente fala é nosso. Tudo é uma construção de tudo que a gente já ouviu, já leu, já viu em algum lugar, e aí ajuda com que nós criemos o nosso repertório linguístico. Dominar a língua portuguesa também nos mantém bem informados, porque é a partir desse domínio que a gente consegue ler e entender muito mais tudo que nos cerca. Dominar a língua portuguesa também ajuda com que nós tenhamos base de compreensão para qualquer outra disciplina acadêmica. Eu mesma, por exemplo, tinha muita dificuldade de matemática na terceira, quarta série, que é quando a gente começa a trabalhar com os problemas matemáticos. E eu não entendia muito bem. E eu lembro até hoje que a minha professora da quarta série falou para mim que se eu me dedicasse a ler melhor o problema, se eu conseguisse ler melhor e entender o problema, eu conseguiria responder qualquer equação matemática que tivesse ali presente. Por quê? Porque para entender aquela equação eu tinha que ler muito bem. Então, para eu fugir de ter que ficar sofrendo em matemática, eu busquei aguçar minha leitura, entender muito mais, trabalhar muito mais isso para que eu tivesse uma percepção maior. Mesma coisa no ensino médio, quando eu tive algumas dificuldades com física. Eu não entendia muito bem o que estava sendo proposto ali, o que estava sendo ensinado, o que estava sendo perguntado. Porque eu me perdia muito nos enunciados. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que ler, entender antes de colocar aquilo em prática em qualquer outra disciplina acadêmica, a gente entende que a base de tudo é, mais uma vez, a leitura, a compreensão. E onde que a gente trabalha isso? Nas nossas aulas de linguagem, nas nossas aulas de língua portuguesa. Dominar a língua portuguesa também desenvolve a nossa imaginação, porque faz com que nós pensemos muito mais, trabalhemos a nossa imaginação de uma maneira muito mais aguçada. E, principalmente, treina a nossa coordenação motora. A
passamos por períodos difíceis, né, de pandemia, e eu, por exemplo, parei de dar aula, tive minha filha, então eu fiquei literalmente 9 meses, um ano por aí, sem pegar na caneta. Isso fez com que eu perdesse a coordenação motora fina. Eu não conseguia segurar uma caneta e fazer uma letra que antes da pandemia era muito bonita. Qualquer pessoa conseguia ler tudo que eu falava, tudo que eu escrevia, porque eu tinha letra bonitinha, tanto a letra cursiva quanto a outra. Por quê? Porque eu escrevia sempre. Então, quando a gente perde essa noção de escrever, a gente perde um pouco da nossa coordenação motora. Isso é muito importante. Porque, mais uma vez, mesmo que a gente não escreva no nosso dia a dia, ainda é uma competência muito cobrada em concursos, em provas específicas. Se vocês quiserem depois fazer uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um concurso, sempre vai chegar numa fase que a gente vai ter que pegar uma caneta e escrever. Então, dominar a leitura também trabalha isso, que é muito comum passar para os meus alunos em sala de aula, principalmente ensino médio fundamental. É fazer com que eles sempre estejam escrevendo qualquer coisa, um texto, um poema, alguma coisa. A gente precisa escrever para ajudar o nosso cérebro a trabalhar, porque a gente pensa muito rápido, muito mais rápido do que a gente fala e do que a gente escreve. Então, se a gente mantiver o ritmo, mantiver o treinamento de sempre estar escrevendo, a gente consegue deslizar muito fácil no papel, digamos assim. A gente consegue passar para o papel de uma maneira muito mais prática do que pessoas que não têm esse domínio, não têm esse treinamento. Então, durante as nossas aulas, a gente vai trabalhar basicamente isso, a nossa leitura de mundo, a nossa comunicação como todo, como seres, como homem humanizado que se comunica. Hoje, no nosso dia a dia, a gente lê muito, desde placa, mensagem no celular, qualquer coisa, anúncio, tudo que a gente trabalha no nosso dia a dia, na nossa rotina, é uma leitura. Então, boa parte dessas informações que a gente utiliza no dia a dia, elas são transmitidas através da leitura e são internalizadas e contextualizadas através também da nossa compreensão. Lembram? Na hora de que a gente fala é novo, a gente inventou, tirou da nossa caixola. Por quê? Porque tudo é uma construção. Então, são competências que estão exigidas a partir do pressuposto da linguagem, que é um pressuposto trabalhado na disciplina de língua portuguesa. Nas nossas aulas, nós vamos trabalhar isso. Como que a gente consegue interpretar, compreender, criar uma nova construção linguística a partir de tudo que a gente tem internalizado, como que a gente consegue passar isso para o mundo. Então, o papel da nossa disciplina é auxiliar tanto na interpretação quanto na leitura. Por quê? Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente manda para o mundo, nada é vazio. Tudo precisa ter um motivo, tudo precisa ter um conceito, tudo precisa passar alguma informação. Até porque ninguém gosta de falar para nada, falar para o vento. Então, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar basicamente isso. Como que a gente se coloca diante do mundo, como que a gente se comunica de uma maneira muito mais prática, muito mais fluida. Como que a gente consegue adaptar nossa linguagem em diferentes âmbitos, em diferentes campos. Por que que eu falo sobre adaptar linguagem? Porque temos um país, basicamente no Brasil, territorialmente extenso, vários povos diferentes, e cada povo tem o seu dialeto, tem a sua forma de falar. Por quê? Porque temos uma língua muito variável. Nós temos uma língua que é uma língua muito difícil de aprender, tanto que a gente passa 12 anos da nossa vida estudando, 9 anos por aí. É muito difícil a gente pegar uma pessoa que nasceu em algum outro lugar do mundo e ensinar a língua portuguesa, porque costuma falar que brasileiro, basicamente, tem uma mania de falar tudo e nada ao mesmo tempo, né? A gente consegue viver nesse limbo da linguagem. É muito mais fácil a gente aprender outra língua do que uma pessoa, um americano, um europeu, um asiático, aprender a falar língua portuguesa, porque eles são muito práticos, muito práticos e muito objetivos, e a gente não. A gente tem várias formas de falar não, várias formas de falar sim. Por quê? Porque a nossa linguagem permite isso. Então, hoje,
hoje, além de a gente relembrar a importância da língua portuguesa, a gente vai entender um pouquinho sobre as variedades linguísticas e a nossa norma culta. O que que é a norma culta? É o conjunto de padrão que a gente tem, que antigamente, né, era muito visado pela camada mais escolarizada da população, aquela camada mais erudita e privilegiada. E hoje a norma é ensinada na escola. É com base nessa norma que todos os falantes conseguem se entender. Então, a gente tem a língua portuguesa, tem as suas regrinhas, e essas regrinhas fazem com que cada um que fala a língua portuguesa consiga se entender. A gente tem uma padronização dessa linguagem. Por que que a gente tem padronização? Mais uma vez, temos formas diferentes de falar a mesma coisa em língua portuguesa. Então, manter essa padronização faz com que essa comunicação seja uma comunicação ok para todo mundo, mesmo que a gente não saiba todas as nuances das diferentes formas e variedades que a gente tem na língua portuguesa, a gente consegue se comunicar, pelo menos no básico. Por que que a gente tem essa padronização, essa norma culta? Se a gente não tivesse ela, seria praticamente impossível que um nordestino e um sulista conseguissem entrar em consenso sobre alguma coisa, sobre um elemento, sobre algum assunto. Por quê? Dialetos diferentes, de regiões diferentes, às vezes têm o mesmo significado, mas com palavras diferentes. Então, manter essa norma culta, manter essa padronização, essa organização, ajuda e auxilia no entendimento sobre um consenso, sobre uma comunicação ok, principalmente no nosso país. Então, o principal objetivo da norma culta é impor uma gramática correta, uma gramática que tem as suas regrinhas, que ela funciona baseada nessas regrinhas. Por que que a gente tem essas regrinhas? Para que a nossa língua não seja uma língua que se perca, para que a gente não perca o controle sobre a nossa linguagem. A linguagem ela evolui com o passar do tempo, com o passar da história, com a evolução humana. Então, se a gente não conseguir segmentar essa linguagem e colocar ela em gavetinhas, digamos assim, imaginem um gaveteiro. Se a gente não colocar uma regrinha em cada gaveta, e para que a gente produza algum texto, a gente abre cada gaveta e tire um pouquinho de cada um, a nossa linguagem seria uma linguagem perdida. Por que que é muito fácil a gente aprender inglês, aprender qualquer outra língua? Porque são línguas que têm estruturas fixas. Então, em inglês a gente tem formas específicas para frase negativa, formas específicas para frases na interrogativa, para frases na afirmativa. Por que que em língua portuguesa a gente não tem formas específicas, fórmulas ou construções completas? Porque a nossa língua é uma língua que evolui muito rápido, porque nós temos muitos falantes, porque a população e o cenário social exige que essa língua seja uma língua muito fluida. Então, essa padronização, essa norma culta, que tem como objetivo impor essa correção gramatical, trabalha basicamente nisso, para que a gente não fuja muito daquilo que a gente tem como uma linguagem que evolui. Porque nós temos uma língua heterogênea, várias linguagens presentes no mesmo local. Então, a gente precisa ter uma padronização para que essa linguagem seja uma linguagem entendível para todo mundo que está ali naquele meio. Então, a norma culta vai trabalhar basicamente isso, aquela língua mais elaborada, mais rebuscada, que vai ter as estruturas bonitinhas para que ela seja entendida por qualquer falante da língua portuguesa. Então, dominar essa norma culta reflete um elevado grau de rigor e correção gramatical. Por quê? Porque através dessa linguagem que a gente aprende na escola a vida inteira, da norma culta, que tem as suas regrinhas bonitinhas, tem a pontuação, tem a acentuação, tem a concordância, tem a regência, ela faça sentido. Então, é na norma culta que a gente aprende sobre as regências, sobre os verbos e as suas variações, sobre como fazer uma construção de uma oração subordinada, de uma oração coordenada, que a gente entende a funcionalidade da nossa língua, entende maneiras diferentes de utilizar a nossa linguagem no dia a dia.
Então, o papel da minha disciplina aqui é mostrar para vocês que saber falar e escrever de acordo com a norma culta é uma competência muito valorizada hoje, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado acadêmico, porque dominar essa linguagem faz com que a gente se comunique muito melhor, de uma maneira mais culta, mais respeitosa e muito mais eficiente. Então, entendendo que a nossa linguagem é extremamente importante, basicamente nessa comunicação com o outro, independente da sociedade, independente do grupo, independente da faixa etária, a gente vai ver hoje quais os tipos de variação que a gente tem na língua portuguesa. Então, lembram que a gente acabou de falar sobre a norma culta, que a gente tem uma padronização na nossa linguagem para que a nossa linguagem não se perca? Por que a gente tem essa padronização? Para que a gente entenda que a nossa língua é uma língua viva. E essa língua, por ser viva, ela evolui, ela se adapta e ela se transforma dependendo do contexto onde essa língua está inserida. Então, hoje em dia, a gente tem algumas adaptações porque temos uma sociedade múltipla, uma sociedade complexa, que é formada por diversos grupos sociais, que tem adaptações e hábitos diferentes, tem graus de escolarização diferentes e tem também âmbitos geográficos diferentes. Então, na nossa língua portuguesa, a gente tem a norma culta e as variantes. Essa norma culta é aquela norma que a gente aprende na escola, rebuscada, bonitinha, das regras gramaticais certinhas, que é a língua padronizada, que qualquer um consegue entender, qualquer falante de país lusófono, qualquer pessoa brasileira escolarizada consegue entender, porque segue um padrão diferente das variações. As variações, elas mudam de acordo com contexto, com grupo, com a história. E é isso que a gente vai ver agora. Então, a primeira variação que a gente tem aí é a variação linguística regional ou geográfica, que é aquela que ocorre quando a gente tem alterações de alguns vocábulos e expressões de acordo com o local onde vivem os falantes. Então, sofre influência desses falantes. O exemplo que a gente tem aqui, ó, nessa imagem é gelinho, cadê? Sacolé, chup-chup. Os três querem dizer a mesma coisa em regiões diferentes do país. A gente tem aí aipim, macaxeira e mandioca. Quer dizer a mesma coisa em regiões diferentes do Brasil. Então, a variação linguística regional é essa, onde a gente tem alguns vocábulos, algumas. Deixa eu ver minha imagem aqui. A gente tem alguns vocábulos ou algumas expressões que sofrem alterações de acordo com o lugar, a região onde ela está inserida. Temos também a variação linguística histórica, que é aquela que ocorre de acordo com a história, com o desenvolvimento da história. Então, hoje, a gente não fala o português que falavam antigamente, português medieval, porque evoluímos enquanto sociedade. Então, a linguagem acompanha essa evolução. Então, nessa variação, a gente pode observar algumas expressões que deixaram de ser usadas. Na época da minha mãe, que tem 65 anos, quando alguma pessoa estava afim, estava com crush em alguma outra pessoa, eles chamavam de flerte. Quando meu irmão mais velho, de 40 anos, 42 anos, era adolescente, ele não flertava mais, ele paquerava. E hoje em dia, as pessoas não paqueram mais, as pessoas têm um crush, as pessoas se gostam. Observem como o mesmo sentido, a palavra foi mudando ao longo da história. Outra palavra que é muito comum a gente ver que ela evoluiu. Farmácia com PH e farmácia com F. Os dois jeitos de ler farmácia. Só que em cidades do interior, cidades menores, onde geralmente tem aquela farmácia, desde quando a cidade foi descoberta como cidade, como um bairro, sempre está escrito farmácia com PH, que era a forma como se escrevia lá atrás. A mesma coisa com o vocábulo você. Antigamente era vossa mercê, virou vós mercê, virou você. Há alguns anos atrás era um V e o C, e hoje eu costumo dizer que daqui a um tempo a gente não vai nem escrever mais o V e C, vai ser só a letra C.
Porque quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente não manda mais se você vai em algum lugar, a gente manda só um C. Você vai em tal lugar? Você já fez isso? Por quê? Porque a pessoa entende. Então, enquanto seres falantes, a gente tem sempre a mania de diminuir tudo que a gente fala para que a gente consiga falar mais e mais rápido. E você, a gente está vendo que sofre essa influência. O V e o C ainda não é aceito pela gramática, mas pode ser que daqui a alguns anos comece a ser aceito. Por quê? Porque é uma evolução natural da língua. Temos também a variação linguística social, que é aquela que ocorre de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Então, vocês que são da área da saúde têm os jargões próprios da área da saúde. Os advogados têm os jargões próprios da linguagem dos advogados. Então, grupos sociais, ou de sexo ou de graus de escolaridades diferentes, cada um tem o seu jargão. Temos também a variação linguística situacional, que é aquela que depende da situação onde esse processo de comunicação está acontecendo. E nessa variação, a gente pode misturar tanto o registro formal quanto o registro informal. A linguagem informal é aquela que é menos prestigiada. Então, é aquela que a gente usa quando tem familiaridade entre os interlocutores com quem a gente está falando. Então, num ambiente descontraído, a gente fala aí, cara, beleza? Rola um cineminha hoje? Seja bem-vindo, meu amigo. Por quê? Tem familiaridade. Diferente da linguagem formal, que é aquela prestigiada e culta, que é aquela que tem distanciamento. Quando a gente não tem familiaridade, quando a gente não tem afinidade com o nosso interlocutor, a gente usa um pouquinho mais de seriedade, de distanciamento. Então a gente não vai chegar para uma pessoa que a gente não conhece e falar: fala, garoto, beleza? Não, como que a gente fala? Bom dia, tudo bem? Gostaria de uma ajuda? Você pode me ajudar? Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa desse distanciamento. Eu tenho mais alguns slidezinhos aqui e eu tenho 8 minutos. Vocês preferem que eu. Não, eu vou fazer isso. Eu vou abrir uma outra aula para não ficar muito corrido para vocês, tá bom? Só para a gente terminar, eu vou fechar aqui para salvar esse vídeo e eu volto já já com outro link para a gente terminar hoje, a aula de hoje, tá bom? Só um minutinho. Tá bom, professor.